Podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Hoje eu tô recebendo aqui no Podcast Recomeçar, povo de Deus, um amigo que vai fazer aqui hoje parte 2, que é o Thiago, conhecido nas redes sociais como Menino Sonhador. Se apresenta pra esse povo aí, meu amigo. Graça e paz, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Estou aqui hoje com o nosso amigo pastor Roberto Rocha, uma grande referência para o nosso ministério e para a nossa vida. Hoje estamos aqui, como ele disse, parte 2 do nosso testemunho. Espero que vai ser mais uma parte impactante e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e vai falar contigo. Assista tudo, porque vai tremer para a glória de Deus. Eita, esse testemunho vai ser forte demais. O Thiago tem um testemunho impactante, contou a primeira parte aqui. E a gente vai dar início, né, a esse podcast com essa pergunta. O que mais te causou dor? Primeira parte do nosso testemunho, falamos muito sobre os traumas que eu tive com meu pai, com a minha mãe. Embora hoje eu ressignifiquei, perdoei, e hoje nós vivemos uma relação saudável. De pai para filho, filho para pai, de mãe para filho e de filho para mãe. Amo meus pais são bênçãos, mas eu não tive só essas feridas, né? Quando eu tinha aproximadamente 23 para 24 anos, eu iniciei a jornada cristã com 18 anos de idade. Mas quando eu fiz 23 anos, Deus começou a me forjar, Deus começou a me dar forma, porque nós somos vaso na mão do olheiro. E eu não tinha em mente que Deus iria me dar forma de uma forma que iria me machucar, que pessoas iriam me ferir, que pessoas iriam me trair, que pessoas iam agir com ingratidão, iam agir com injustiça, mas tudo isso que aconteceu comigo foi a mão do olheiro me dando forma. Hoje eu consigo ter essa ciência que a traição, que a ingratidão, que a injustiça, foi tudo o próprio olheiro me dando forma para mim ser quem eu estou sendo e me tornar quem eu estou me tornando. E dentro dessa conversa teve um episódio que eu orando a Deus, eu sempre fui muito de abraçar pessoas, sempre fui muito de acolher, sou muito acolhedor, sou muito hospitaleiro. E tinha um amigo que eu tinha ele como um irmão, amava não só como amava e amo ainda. Ele estava com uma crise no teu relacionamento e também com uma dificuldade na tua saúde. E esse amigo, na época, ele não era casado com essa menina e eles estavam pretendendo morar junto. E logo quando eles iniciou o projeto de morar junto, ele veio acometido com uma doença. Doença é essa hérnia inguinal, que dá em cima do umbigo, uma hérnia. E como eles não eram casados, não poderia tratar dele e ela, porque ainda não era marido e mulher na lei terrena. Aí o que aconteceu? Ele acabou indo para o hospital ficando internado, e ele ficando internado, fica 15 dias no hospital, passa por um processo muito doloroso, muito dolorido, e a gente já tinha amizade. A gente orava, jejuava junto, acampava junto, buscava a Deus junto, a gente consagrava a Deus, era Deus no céu e nós na terra fazendo a obra para o eterno. Ele dentro desse processo de enfermidade, bate 15 dias, ele sai do hospital. Saindo do hospital, ele vem para casa. Na casa que ele tinha comprado com a menina. Ele comprando essa casa com a menina e eu morava um pouco mais para frente. Eu morava no condomínio ele e eu morava na vila. Na vila que eu morava, eu fiquei sabendo que ele tinha chegado em casa. Tinha ganhado alto. E quando eu fui na casa dele, estava muito debilitado. Emagreceu bastante, perdeu muito líquido. Enfim, não estava se alimentando muito porque não podia, porque estava recente a cirurgia. O médico falou com ele que era aproximadamente 3 meses de repouso para se recuperar, para voltar de atividade física, pegar peso e se esforçar com o trabalho braçal. E dentro desse acontecido, eu fui na casa dele e vi a condição dele. Aí ele tomou um baque. Qual baque que ele tomou? O relacionamento dele estava indo por água abaixo. Ele estava prestes a casar, mas do nada o diabo burlou a mente de ambos e ambos queriam se separar. E a
A namorada dele na época tinha vindo do espiritismo. Serviu 11 anos o espiritismo. E ele tinha 4 anos de evangélico, de cristão. Então era uma guerra no mundo espiritual. Então ela estava voltando novamente para a prática que ela tinha dentro do espiritismo. E quando ela estava voltando, eles estavam se separando. Aí nessa separação de ambos, a mente dele ficou burlada. Ele tinha vindo do tráfico, das coisas erradas. Aí a mente dele burlada, ele queria voltar para a prostituição, voltar a traficar, voltar a andar com pessoas que não deveria mais andar. Eu entrei nessa guerra, porque eu falei que eu sempre fui hospitaleiro. Sempre pude abraçar as pessoas e ajudar as pessoas. E eu entrando nessa guerra, ele não tinha para onde ir. A mãe, o pai, tinha bastante gente na casa deles, então ele não poderia ir para lá porque era guerra. Pai e mãe, depois quando o filho cria uma certa idade, gera a tua independência, ele quer viver a vida dele e voar conforme as asas abate. Falei, cara, profeta, já que tu tá nessa situação, tu tá aí com essa cirurgia recente, uma guerra terrível no teu relacionamento, e não tem como tu ir pra casa dos seus pais que vai ser guerra. Tu não tá em condição agora de alugar uma casa. Vem aqui pra casa. E eu que fazia o curativo dele. Ele tampava as partes, tinha que tampar. Carro de speed eu ia lá com soro fisiológico, óleo de girassol, com gás, fazia tudo bonitinho. Aí ele decidiu vir aqui pra casa. Ele veio aqui pra casa, ele recuperou da cirurgia, ficou muito bem recuperado, pra glória de Deus. Começamos a buscar novamente. Que aí eu entrei na guerra com ele, que ele queria voltar pra jovem. Cara, mas ela voltou pro espiritismo, cara. Isso vai te derrubar, isso vai te tirar da igreja. Aí cansei de sair de madrugada pra ir atrás dele, na rua, que ele tava indo atrás dela. E ela, como ela tinha voltado por espiritismo, a Bíblia diz que quando a gente sai, a gente volta, entra 7 espírito pior. Sim. Então entrou 7 espírito pior dentro dela. Então tava puxando ele pro segmento que ela tava seguindo. Nada contra. Aí ele tava perdendo os princípios, ele tava perdendo a essência. Eu entrei na guerra, comecei a orar, comecei a jejuar. Teve uma noite que eu comecei a orar por ele. Quando eu comecei a orar por ele, o diabo se materializou no meu quarto. Eu vou matar fulano. Eu vou acabar com fulano. E fulano já estava marcando encontro com outras meninas. Fulano já estava entrando com o pé na prostituição novamente. Eu entrei na guerra. Guerreei, clamei, orei, jejuei, fui pro monte, chorei, sangrei. E acabou que Deus deu vitória. Deus deu vitória, ele se levantou, se ergueu. Embora nesse processo de separação que ele teve com a menina, ele acabou caindo. E quando ele caiu, o líder dele, todo mundo virou as costas para ele. O pastor dele, todos da congregação deu as costas para ele. E eu aprendo em João capítulo 8 com aquela mulher adúltera que foi pegada no próprio ato de adultério. Todo mundo queria o quê? Apedrejar ela. Todo mundo queria matar ela apedrejada. Só que vai trazer ela para quem? Para Cristo. Trouxe ela para dentro. E quem estava dentro do templo não mata. Quem estava dentro do templo dava vida. Por isso que Jesus perguntou: cadê seus acusadores? Não te condenaram? Não, nem eu. Vai e não peques mais. Então o que esse meu amigo precisava era de perdão. Era de abraço. Mas não teve perdão e não teve abraço. Então a mente dele estava ficando cada vez mais burlada. Todo mundo deu as costas para ele, todo mundo perseguindo ele. Aí eu abracei com unhas e dentes, abracei. Dormia no meu quarto, vestia a mesma roupa, comia no mesmo prato do que eu. Gente, era amigo de busca, de guerra, de clamor mesmo, de intensidade. A gente fazia evangelismo junto, entrava dentro da favela evangelizando, orando por traficante. A gente ganhava a alma para Jesus juntos. Teve um dia que nós fizemos um processo, só para tu entender, processo de libertação. Nós fomos na casa de uma família e a mãe dessa casa, a mãe da família, dos filhos, ela tinha 21 anos de espiritismo. Foi eu, o pastor e esse amigo, outros amigos. E a gente fez uma obra de libertação. Deus entrou, revelou a entidade que estava operando naquele lugar. Começou a revelar onde estava a roupa escondida, e pegamos tudo, levamos para o monte e queimamos. Então era praticamente um dos meus braços direito. Era para toda a guerra. Para toda a guerra.
Eu tinha para mim que não tem aquele versículo na angústia, um amigo na angústia nasce um irmão. Então eu tinha ele como irmão. Aí, dentro da minha casa, dormindo no mesmo quarto, e eu trabalhava como entregador de gás e de água, no depósito de gás, na época. E teve um dia que eu cheguei muito cansado em casa. Muito cansado, turbado, chateado, porque eu entregava gás na chuva, entregava água na chuva. Essa chuva de janeiro todo estava caindo e não tinha tempo ruim. Tinha que estar entregando gás, tinha que estar entregando água. E eu pegava de 8 da manhã até 9 da noite. De segunda a sábado. Domingo eu saía às 4 horas. Não tinha nem tempo para ir na igreja direito. Tinha nem tempo para estar pregando. O único tempo que eu tinha era para estar fazendo meu curso de teologia, que foi um acordo que segunda-feira eu saía mais cedo. E o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, algo falou na minha mente. Porque nós tínhamos acesso um ao outro muito forte. Ele tinha senha do meu telefone, eu tinha senha do telefone dele. Então, o bem que eu queria pra mim, eu queria pra ele. Até hoje, que eu quero pra mim de bom, eu quero pra ele de bom também, sem ressentimento. Olha o telefone. Quando eu fui no telefone, eu vi algumas conversas que eu não esperava. Porque eu estava num propósito, com uma varoa. Eu tinha levantado um propósito de 52 dias de oração, com uma varoa para casar. Quando bateu o 40º dia, 40 dias de propósito de oração, Deus gritou: encerra o propósito. Eu era jovem, embora eu seja jovem, vendia trufa para pagar aluguel, vendia trufa para pagar minhas dívidas, para me manter. E ela já tinha um trabalho, a tua dependência, tinha a tua casa, eu não tinha nada. Então eu olhei para ela: o céu está comigo. Deus está nesse relacionamento. Só que eu sempre fui de oração, fui para oração. 52 dias de propósito. Quando bateu no 40º dia, 40 dias, Deus gritou: encerra. Eu, como homem de Deus, de caráter, cheguei para ela, para a família: ó, Deus gritou para me encerrar o propósito de oração contigo. Talvez o problema seja eu, como tu já tem 30 anos e eu tenho essa certa idade, talvez eu não estou preparado para ter um relacionamento. E ali eu recebi um não de Deus, dentro de um relacionamento, que eu tinha ciência que iria fluir, eu já estava botando expectativa que eu iria casar. O varou com trabalho, com casa. Eu falei: Deus, eu estou vendendo minha trufa aqui, mas eu sei que o Senhor vai me honrar, que eu tenho uma promessa. Não é do céu. Só que eu fui orar. E o problema é, no bom sentido, quando a gente resolve orar. Eita. Quando a gente resolve orar, a gente tem que estar preparado. Me pergunte para quê? Para quê? Para os não de Deus. Porque quando você ora, você está consultando a Deus se é para ser ou se não é. E eu orei, quando bateu no 40º dia, encerra o propósito. Não quero. Cheguei para ela, conversei assim, encerrei o propósito, embora ela não queria encerrar. Sabe o que ela fez? Ela chegou para todos os meus amigos, foi na casa de um e de outro, começou a me defamar. Chamou de mau caráter, que eu não era homem de Deus. E eu fiquei calado, chorando. Falei: Deus, não tenho o que falar. O Senhor viu que eu fui sincero. Eu fiz o que o Senhor me disse. O Senhor me deu um não. Só que eu não tinha ciência que esse não ia dar essa repercussão. Queria gerar um atrito. E todo mundo ficou contra mim. Eu: Deus, não tenho mais o que falar. O que eu vou fazer da minha vida? Eu fui pro joelho. Aí: Deus, me justifica. Aí já encerrei o propósito. Aí esse rapaz, que eu falei do questão do telefone, quando eu peguei o telefone, quem estava conversando com ela? O teu amigo. Você entendeu? Deus me deu um não. Através do propósito de oração. Porque ainda eu acredito que Deus confirma relacionamento dentro do propósito de oração. Eu ainda acredito que Deus confirma promessas dentro do propósito de oração. O caminho ainda é oração. Tem uma frase que eu carrego comigo, que eu não oro para me preparar para uma obra maior. A oração já é obra maior. Eita, peguei. A oração já é obra maior que se manifesta na minha vida. Orar antes revela a dependência. Orar durante revela gratidão. Orar sempre revela comunhão. Uau! Peguei isso aí, hein? Eu sou dependente de Deus na oração. Eu sou grato a Deus na oração.
E eu tenho comunhão com Deus todos os dias na oração. E na oração Deus me revelou, não é para ser. E dentro do não é para ser, eu pedi isso, eu falei, Deus, me dá sinal. Já que eu recebi um não. Quando eu peguei o telefone, conversa dos dois. Os dois já praticamente orando para ficar junto. E aonde esse rapaz estava, meu pastor? Na tua casa. Dentro da minha casa. Até arrepio eu falar isso, eu me emociono. Sem ressentimento nenhum, dentro do meu quarto. Olhando para o meu rosto e me chamando de irmão. Apertando a minha mão e falando que eu sou querido. Me abraçando, acampando no monte comigo. Chorando junto comigo. Comendo no mesmo prato do que eu. Mas por trás, me apunhalando pelas costas. Eu vou liberar algo aqui então, hein? Posso falar? Perdão dado, mas acesso negado. Uau! Perdão liberado, mas acesso negado. Foi isso que aconteceu. Quando eu descobri o que tinha acontecido. Eu tenho uma frase aqui, a frase é: a traição não veio de um inimigo, veio de quem sentava comigo, orava comigo e dizia, conte comigo. A traição não veio de um inimigo, veio de um amigo, que orava comigo e dizia, conte comigo. Quem eu esperava me abraçar, me deu as costas. Quem eu esperava me apoiar, me apunhalou pelas costas, mas dando continuidade. Quando eu descobri aquele velho homem da primeira parte do testemunho. O ex-traficante. O ex-traficante que veio do tráfico, que já fez, já aconteceu, enfim, que era instrumento para destruir vidas. Quis despertar na hora. Porque, na verdade, o velho homem não morre. Ele sabe nadar, né? Ele sabe nadar. E a brecha que você der para ele, ele vai sobressair na tua vida. Já dizia por aí um sábio que tem dois leões dentro de nós. O leão bom e o leão ruim. Quem você alimentar durante o dia vai se sobressair no final da tarde. Quem nós tem alimentado durante o dia? Só que naquele dia eu tinha alimentado o leão da tribo de Judá. Graças a Deus, né? E quando eu descobri isso através do telefone, falei, Deus, a minha vontade é voltar a ser o Tiago que eu era antes. Só que eu vou orar, Deus. Eu vou clamar ao Senhor. Porque desde o primeiro dia que eu descobri o caminho da oração, eu nunca mais saí do caminho da oração. Tudo na minha vida é através do caminho da oração. Pedro e João entrou no caminho da oração. E no caminho da oração, aquele paralítico teve que levantar e andar. Ainda o caminho é oração. Deus não mudou. Só tem direito de resposta quem clama. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes como não sabe. Então, quando nós descobrimos o caminho da oração, nós nunca mais saímos do caminho da oração. Os grandes heróis da fé começou através do caminho da oração. E hoje eu sou um jovem que estou entrando pelo mesmo caminho da oração. Eu resolvi orar. Falei, Deus, a minha vontade é fazer isso. Minha vontade é fazer aquilo. Mas eu não posso mais. Porque eu não sou mais aquele antigo Tiago. Hoje o teu Espírito vive em mim. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse é Cristo que vive em mim, a minha vontade tem que cair por terra. E a tua vontade tem que prevalecer. Eu fiquei 4 dias, pastor, orando dentro daquele quarto. Ele chegava do trabalho. Tu não falou com ele não que tu tinha pegado? Ele chegava do trabalho 6 e pouca para 7 horas. Ele me pegava orando, eu chorando naquela cama. E eu chorava, falei, Deus, não deixa eu fazer isso. Não deixa eu voltar quem eu era. Pai, eu não esperava isso de fulano. Porque eu amo a amizade do fulano. Eu tinha o fulano como meu irmão. Só que olha só, olha essas vozes que eu estou ouvindo aqui, Deus. Mandando eu destruir, mandando eu fazer. E eu fiquei 4 dias orando a Deus. Teve um dia que ele me perguntou, o que está acontecendo? Esse rapaz, esse meu amigo. Eu falei, nada não, eu estou em guerra.
Só que sabe qual era a guerra que eu tava? Eu tava lutando para mim não acabar com a minha vida destruindo ele. 4 dias que eu fiquei em oração, clamando a Jesus Cristo. Ali eu vi a força de Deus na minha vida. Ali eu vi a força do próprio Deus na minha vida, me ajudando a não voltar a fazer o que eu fazia outrora. E quando passou 4 dias, o caldo vai engrossar. O que vai acontecer? Ele me liga e me passa uma mensagem. Irmão, eu tô com a fulana e você errou com ela, tu foi moleque, faltou caráter, porque eu falei que ela fez a mente de todo mundo, até dele. E é isso. Se você quiser aceitar, tu aceita, se não quiser, porque você foi bobão com ela. Eu falei, tu tá onde? Tô no monte orando, tô indo atrás de você. Eu saí determinado a fazer alguma coisa com esse rapaz. Não por causa dessa menina, que eu encerrei o propósito que Deus mandou. Se Deus mandar eu fazer, eu faço. Não tem meio termo. Foi mais por causa da traição que ele fez comigo. Eu não esperava de todo, menos dele. Porque eu tinha projeto e Deus sabe que meu projeto era dar uma casa para ele que ele não tem até hoje. Meu projeto era honrar a vida dele. Porque eu tinha promessa, eu sabia que Deus iria fazer na minha vida. Fui no monte, decidido a dar cabo na vida dele. Na minha vida, em primeira instância. E fazer alguma coisa com ele. Quando eu fui, bati de frente com um pastor, um amigo. Quando eu bati de frente com esse amigo, ele falou comigo, vai aonde, mano? Falei, tô caçando fulano. Pra quê? Pra me fazer isso. As vozes começaram a gritar. Só que eu disse que a gente é o quê? Vaso na mão do olheiro. O olheiro estava me dando forma. Só que eu não sabia que a forma que o olheiro iria me dar é alguém que eu achava que era amigo me trair. Eu não achava que a forma que o olheiro ia me dar alguém que eu abraçava das costas para mim. Eu não achava que a forma que o olheiro ia me dar é alguém eu abraçar, me abandonar. Eu não achava a forma que o olheiro ia me dar eu amar, entregar amor. E essa pessoa entregar a traição. Mas eu aprendi que a gente entrega o que a gente tem. Verdade. Eu entreguei o amor porque em mim tem o amor. Se ele entregou traição, porque naquele momento que tinha nele, era traição. Quando eu chego no monte, eu não acho ele. Eu não achando ele, eu volto para casa. Quando eu volto para casa, quem está em casa dormindo? Ele. Ele. Aí as vozes subiu mais ainda. Lá você fazia isso. Lembra quando você fez com fulano aquilo? Fulano só falou alto contigo. Tu lembra o que aconteceu? Você lembra daquela jovem? Tu lembra daquele senhor? Tu lembra daquela criança de 15 anos? Começou a ver um filme de como eu era. Um filme. E o diabo me oprimindo dentro de casa. Você não tem que passar por isso não aí, ó. Botou no teu quarto. Tu ajudou. Tu abraçou. Tu amou. Olha o que tá te entregando. Tu vai deixar assim? E aí? Na minha face. Tu não vai tomar nenhuma atitude não? E pra piorar, tinha um outro amigo que eu ajudava em casa, que ele falou assim, e aí? Quer pegar fulano? Nós pega agora. O diabo ganhando espaço na minha mente, porque ganhou espaço. E o que tava do meu lado, de vez de ser instrumento para paz igual, porque bem-aventurados os pacificadores, estava sendo instrumento o quê? Para crescer a ira dentro de mim. Só que quando eu tinha decidido a dar lugar à ira, a dar brecha, porque tem 2 vertentes que o diabo consegue acessar a nossa vida, por brecha ou por permissão de Deus. Brecha foi o que aconteceu em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Caim, por que teu rosto está furioso? Se fizer o bem não vai ser aceito? Mas sabe que o pecado está à porta, mas cabe você dominá-lo. Ali foi brecha que Caim deu. Sim. Agora, por permissão, Jó. Eita. Então o diabo só acessa por brecha que nós dá ou por permissão que Deus permite. Eu ali estava dando brecha para o diabo. Quando eu decidi dar brecha total, Deus gritou: ou tu vence esse mal hoje,
ou esse mal te vence de vez. Arrepiou aqui. E eu tô sentindo Deus aqui. Ou tu vence esse mal hoje, Tiago, ou esse mal te vence de vez. Ali eu comecei a chorar, pastor. Eu falei, Deus, a minha vontade é fazer isso. Mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir de hoje, esse mal vai cair por terra de uma vez por todas. Na mesma noite, eu virei para aquele rapaz. Eu sei que você não está dormindo. A minha vontade é te destruir. A minha vontade é fazer. A minha vontade é acontecer. Só que eu te perdoo. Porque hoje eu venço esse mal que quer me vencer. E quando eu falei isso, eu falei assim, mas tu some da minha casa agora. Eu não quero te ver aqui. Porque eu sempre fui teu amigo, mas tu nunca foi meu amigo. Eu sempre fui teu irmão, mas tu nunca foi meu irmão. Então some da minha casa. Pega as suas coisas e some. Para não acontecer o pior. Aí Deus gritou. Deus gritou mais uma vez. Porque nós somos vaso. E às vezes Deus vai nos dar forma de uma forma que a gente não vai entender. E o grito de Deus é: Ele vai ficar até quando Ele precisar. Eu não entendi porque Deus tinha falado isso comigo. Eu virei para ele de novo, me perdoe. Tu pode ficar aqui em casa até quando tu precisar. Me traiu, deu as costas para mim. E eu tive que suportar ele mais 1 mês e 15 dias dentro de casa. Meu pai. Mais 1 mês e 15 dias de casa. Aí eu carrego uma frase, que eu anoto essa frase. Por onde eu ando? Às vezes Deus não vai permitir a traição para te destruir. Mas só para revelar quem nunca foi leal contigo. Às vezes Deus não vai permitir a traição para nos destruir, mas só para revelar quem nunca foi leal conosco. Dentro dessa traição eu vi que ele nunca foi leal comigo, mas eu perdoei ele. Fiquei com ele mais 1 mês e 15 dias dentro de casa, olhando para ele, abraçando ele, vendo ele ir para o culto e voltar do culto, ir para a igreja, ir para o monte para orar com a varoa e voltar para dormir lá em casa, e na casa da varoa de dia, ficar o dia todo, depois voltar lá para casa. Ou seja, Deus me deu forma da pior forma possível. Deus te tratou, né, irmão? Deus me tratou da pior forma possível, mas já era previsto, porque da onde eu vim, da onde Deus me tirou, Deus não tinha como investir leve, Deus não tinha como pegar leve, porque investiu pesado na minha vida. E Deus não vai pegar leve com quem ele investiu pesado. Hoje eu perdoei, mas hoje ele tem um acesso negado na minha vida. Perdão liberado, mas acesso bloqueado. Hoje eu falo, abraço, tanto que nós fazemos curso de teologia juntos. Só que hoje o acesso para ele está bloqueado. E depois, quando eu perdoei ele, ele saiu lá de casa. Quando ele saiu lá de casa, você acredita que tem perdão que é chave? Sim. Você acredita que eu vou falar uma experiência própria? Acredito. Quando eu perdoei esse rapaz, foi uma chave para minha vida financeira. Me pergunte por quê? Por quê? Porque um jovem que não tinha onde morar, passou por 7 casas, morando de favor. Saí da casa do meu pai com 16 anos, entrei pro crime com 16. Passei em 7 casas. Quando eu comecei a morar sozinho, vendia trufa, vendia bala em sinal, em ônibus. Vendia pipoca, biscoito Globo, Guaravita, Coca-Cola, pele, para se manter. Nunca pedi nada à minha família. Sempre foi Deus e minha força de vontade, quando Deus me tirou do crime. Só que quando eu perdoei esse jovem, porque ali foi algo que Deus me provou. Mas se eu não tivesse sido aprovado, eu iria destruir a minha vida e a vida de alguém. E esse perdão foi virada de chave. Quando eu perdoei ele, eu tinha uma causa na justiça. Meu telefone tocou. Quem morava de favor, debaixo de um porão, que já alagou várias vezes,
dormia com barata, com sapo, com vários insetos. Eu tinha uma penteadeira, uma cama de solteiro e apenas alguns livros dentro desse porão. E nesse porão, em cima dele, tinha um quarto. E esse quarto era oferecido para a entidade. Lá era oferecido para Deus Pagões. Ali rolava culto a entidades, porque era um terreiro de espírita. E era no quintal onde meu pai morava. Meu pai morava numa casa em frente e eu fiquei debaixo desse porão. Eu tinha que abaixar a minha cabeça para dormir, porque era muito rebaixado. Aquelas colunas antigas de porão, e era um triângulo. Não dava nem 5 metros quadrados. Eu sou alto, e quando eu perdoei esse rapaz, meu telefone tocou. Quem não tinha uma casa para morar. E eu tinha uma promessa. Com 12 anos de idade, a minha avó, pastora Aparecida, uma grande mulher de Deus, que está se levantando, ela falou que Deus ia me dar tudo que minha família nunca teve. Que eu ia ser o que ninguém da minha família foi. Mas como um adolescente de 12 anos vai acreditar ou vai ter ciência da intensidade da profecia? Eu só guardei aquilo. Hoje eu tenho 26 anos. Alguns anos atrás se cumpriu. Quando eu perdoei esse rapaz, o telefone tocou. Por isso eu falo que perdão libera a chave no mundo espiritual. Eu não fiquei preso à traição. Porque o que veio foi para me prender. Só que quando eu perdoei, eu me desprendi daquilo que me prendia. O telefone tocou. Tiago, que é teu advogado, vem aqui, sai um acordo para você. E quando saiu esse acordo, Deus me abençoou com um valor aonde eu consegui ter minhas 2 casas que eu tenho hoje para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ninguém sabe, só eu e Deus. Deus me honrou, Deus me prosperou depois que eu perdoei. Então eu quero deixar uma deixa aqui. Perdoe. Não fique preso à traição. Não fique preso à ingratidão. Não fique preso a essa ferida. Porque talvez você está retido de muitas coisas na tua vida acontecer por não liberar o que Deus já mandou você liberar. Então esse perdão foi virada de chave na minha vida. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, somos ministros do Evangelho. Carregamos cerca de quase 50 mil almas para a glória de Deus nas plataformas digitais no Instagram. Thiago Silva, mais conhecido como Menino Sonhador. Deus virou minha vida financeira, minha vida ministerial, e hoje eu viajo por aí anunciando o que mais me causou dor. Virou testemunho para curar alguém. Então eu não entendi quando doeu, mas hoje eu entendi através das vidas que são curadas, através da dor que eu senti. Rapaz, forte isso aí, hein? Testemunho forte, hein? A gente tá chegando no carnaval, né? Festa da carne. Tu tem alguma experiência pra passar pra gente enquanto você era do crime nessa parte aí do carnaval? Quando eu me envolvi no crime, alguns rapazes também, alguns amigos entrou comigo. E eu lembro que esse amigo, ele recebeu uma profecia, eu tava com ele. Se você for para tal lugar, entrar pro crime, você não vai voltar mais. Garoto, todo mundo garoto. E eu curtindo o carnaval. E ele já tinha se envolvido no crime juntamente comigo. E eu, por ser do crime da mesma linha que ele era, infelizmente, eu descobri que a galera queria acabar com a vida dele. Eu, como era amigo, eu cheguei pra ele e avisei, no carnaval, a gente curtindo, bebendo, se envolvendo com mulher, fazendo o que o carnaval proporciona. Porque o carnaval é uma festa pagã. Festa da carne. Festa da carne, onde abre portal para muitos demônios, tá? Tanto que os próprios carnavaleiros, eles falam que o carnaval, o culto deles é oferecido a santos, a entidade e a Satanás.
Então, o carnaval, ele é uma porta aberta para muitos demônios. Você lembra quando... Foi logo após quando o carnaval aconteceu, o que aconteceu em 2019, o Covid? Sim. O que causou no Brasil e nas demais nações um grande espanto foi através do portal. Então a gente, dentro dessa festa carnavalesca, que é um portal que abre para muitos demônios, essa é a grande realidade, eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, você vai embora. Pô, gosto muito de você. Fulano quer te pegar. Não quer nada, eu vou ficar curtindo, pô, vim pro carnaval. Carnaval é vida, eu vou curtir. E eu tô no carnaval desse ano, vou estar no carnaval do ano que vem, vou morrer não. No carnaval. Vieram no carnaval. Pegaram, sequestraram ele. Levaram ele pra dentro da favela. Separam ele. Vivo. Era meu amigo. Eu alertei porque Deus falou que ele é uma profecia. Se tu for pro crime, tu não volta. Ele entrou, foi no carnaval, sequestraram ele no carnaval. No carnaval. Separaram vivo. Pegaram a orelha dele, fizeram de bola de sinuca. Até hoje não acharam o corpo dele. Falta de aviso de Deus não foi. Porque da mesma forma eu também recebi o aviso de Deus. Eu só fiquei com a marca da misericórdia. Que foi a granada que explodiu em cima de mim. Se eu tivesse feito igual ele fez, eu não estaria aqui hoje para contar a história. Então, cuidado você que vai curtir o carnaval. Porque o carnaval abre portal. Tem muitas pessoas que no carnaval vai se mutilar, vai se cortar, vai querer destruir a sua vida. Então, quer um conselho? E outro, cristão não curte carnaval. Tá? Hoje eu sou cristão. Cristão não curte carnaval. Para mim, quem vai no ambiente carnavalesco está adorando a Satanás. Ah, vou levar... Não, cristão não curte. Se é um portal para a entidade, o que eu vou fazer lá com a minha família? Eu vou para um ambiente de culto. Vou para um retiro com Deus. Porque ali tudo que é mostrado, tudo que é feito é para alimentar o quê? A nossa carne. E quando alimenta a carne, tu alimenta o pecado. Então cuidado com essa festa de carnaval. Porque no carnaval eu vi um amigo que Deus tinha uma promessa na vida dele, perder a tua vida a sangue frio. Então, por favor, cuidado aonde você vai se enfiar nesse carnaval, com quem você vai estar. E o conselho é, não vai para o carnaval não. Vai para a igreja. Vai para o ambiente que tem Cristo. Porque Cristo, ele é a vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Forte esse. Tu tem um testemunho forte também, né, amigo? Você chegou o momento de subir numa passarela para tentar tirar sua própria vida, né? Como é que foi esse testemunho aí? Como eu tive muitos gatilhos, como eu disse, a depressão me pegou, pastor. Depois do crime, isso? Isso foi depois do crime ou antes do crime? Depois do crime. Depois que você saiu do crime. A depressão veio muito forte. Teve um dia que eu morava num quartinho com a minha mãe e esse quarto alagava tudo. A gente não tinha dinheiro nem para colar o telhado. Entrava água. Entrava tudo. Teve um dia que a cama toda molhada, eu deitei chorando. Falei, Deus, até quando? Eu vou passar por essa situação. E naquele dia ali, eu falei assim, Deus, eu vou amarrar uma corda. Eu vou acabar com a minha vida. Quando eu fui executar, a minha líder me ligou. Meu filho, chorar pela tua vida. Eu já indo para amarrar a corda. Quando ela começou a orar, eu comecei a chorar. Ela, Deus tem uma promessa na tua vida, Tiago. Hoje está tudo complicado. Sabe de onde Deus te tirou. Não dá brecha pro diabo acabar com a tua vida, não. E ela sem saber o que eu ia fazer naquele momento. Mas Deus sabe, né? Mas Deus estava ali comigo. E quando ela orou por mim, eu não executei. Não amarrei corda. Fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja, Deus falou comigo e continuou ainda a depressão. Eu batia minha cabeça na parede. Eu quebrava tudo dentro de casa.
Eu tinha muito surto psicológico. Xingava minha mãe, maltratava todo mundo. Eu falei, Deus, eu não nasci assim, Deus. Tomava remédio. Teve um dia que eu tive uma crise tão forte que eu estava na galeria de uma igreja e eu me vi me jogando lá de cima. Na verdade, eu estava indo para me jogar e não percebi isso. Eu perdi o sentido da crise que foi tão forte. E eu não conseguia achar cura. Pessoas falavam comigo, especialistas, eu não conseguia achar cura. Porque tem cura que é só para Deus. Sim. Tem problema que é só para Deus resolver. Aí eu fui trabalhar à noite, que eu já estava de CLT, com uma angústia muito grande dentro de mim. Falei, hoje eu acabo com a minha vida. Eu trabalhava de 22 até 6 da manhã. Falei, hoje eu acabo com a minha vida. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. E eu nasci para dar errado. Subi naquela passarela. Quando eu subi naquela passarela, quando eu coloquei minhas duas mãos, quando eu coloquei os dois pés para acabar com a minha vida, que eu não aguentava mais a dor. Eu não entendia por que estava doendo. A angústia era muito grande. Quando eu fui acabar com a minha vida, Deus gritou, filho, não faça isso, porque eu tenho uma promessa e eu te amo. Eu não tinha força para sair daquela passarela. O próprio Deus me tirou daquela passarela e pessoas vendo. E eu comecei a chorar sem parar. Cheguei na empresa que eu trabalhava chorando. Se não fosse Deus falando comigo, hoje eu não estaria aqui para contar a história. E falar do que Deus me livrou me emociona muito. Que parece que volta para aquela cena que eu vivi. Porque hoje as pessoas olham para nós, mas não sabem as marcas que a gente carrega. Verdade. E Deus me livrou desse mais um atentado. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós fomos curados para curar. Nós foi liberto para libertar através do nome de Cristo. É por isso que eu carrego comigo. O que mais me causou dor, hoje é testemunho para curar alguém. Deus foi a minha cura. Deus foi a minha paz. Deus foi o meu perdão. Eu me culpava muito, eu me condenava muito. Eu achava que nunca iria ter uma família. Eu achava que nunca iria andar de cabeça erguida. Mas a voz de Deus foi mais forte que a dor que eu sentia. Eu quero liberar aqui, dentro desse ambiente espiritual, a voz de Deus vai ser mais forte do que a dor que você está sentindo. Essa depressão não vai acabar contigo. Essa ansiedade não vai acabar contigo. Esse complexo de inferioridade não vai acabar contigo. O diabo quer até que você destrói a tua vida. Mas o Deus que me curou vai te curar. O Deus que me transformou vai te transformar. O Deus macalabal de prevorácia. O Deus que me salvou vai te salvar. Lucas 19, versículo 10. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus me encontrou naquela passarela perdida, me achou, me curou, e hoje eu estou dizendo aqui, tem jeito para tua vida, tem jeito para tua história, e o Senhor Jesus vai te curar. E da forma que eu sou instrumento hoje para curar pessoas através de Cristo, você vai ser instrumento para a glória
Essa dor não vai te matar. Essa dor não vai te destruir. Só vai fazer a voz de Deus se revelar dentro da dor que você está sentindo. Porque a mulher, a viúva de Naim, quando perdeu o marido, doeu quando perdeu o filho, dentro da dor, Jesus Cristo se manifestou dizendo: mulher, não chore mais. Deus está falando para você: eu vou me manifestar dentro dessa dor, e essa dor não vai te parar. Eu vou me manifestar dentro dessa dor, e essa dor não vai te destruir. Eu vou me manifestar dentro dessa dor, e essa dor não vai ser o teu fim. Só vai ser para mim se manifestar e curar quem estava sentindo dor. Não te mata, mas te fortalece para viver o extraordinário de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eita. Virou culto. Virou pregação. Hoje, o teu testemunho está baseado muito em traição, né? Você veio falando muito acerca de traição. Jesus passou por isso no ministério dele. E essa frase, a gente vai finalizar esse podcast com essa frase. E quem está em casa para ouvir, por que o perdão é dado e o acesso é fechado? Porque o perdão é dado. E o acesso tem que ser fechado? Porque tem pessoas que tu deu oportunidade para ter o melhor de ti. Extraiu de você o melhor, mas ele te entregou o pior. Então essas pessoas têm que ter perdão liberado, mas acesso negado. Sabe por quê? Porque te traiu uma vez, tu não esperava. Mas a segunda vez tu permitiu. Então você que decide. Então você está dizendo, se liberar o acesso, vai ser traído de novo. Pode corresponder, pode cooperar para a traição vir novamente. Pegou aí, gente? Acesso liberado. Perdão liberado, mas acesso negado. Ou bloqueado, né? Tu quer logo bloqueia, né? Perdão liberado, mas acesso bloqueado. O traidor tem que liberar perdão para você não ficar preso à traição, mas bloqueia ele da tua vida. Porque salvação não está englobada em perdoar e ter pessoas no teu cotidiano. Salvação está englobada o quê? Se tu perdoar o seu próprio, teu pai que está no céu te perdoa. Tu tem que perdoar. Conviver é a opção. Perdoar é contigo e conviver é a opção. Eu perdoo, mas convivência eu não permito. Porque pode me trair de novo. Se já me feriu, o senhor me feriu, eu vou dar mesmo acesso para você que me machucou? Seria muita falta de sabedoria da minha parte. Quando Abraão falou com Ló, escolhe a terra, vai para a esquerda, vai para a direita. Ali foi Ló tendo um acesso negado. Mas nem sempre foi negado. Teve um dia que o acesso foi liberado para Ló. Mas quando teve confusão entre os pastores de ambos, Deus falou: você bloqueia o acesso para me revelar a totalidade da promessa, eu fico com o acesso liberado e eu retenho a promessa. Porque quando Abraão bloqueou o acesso de Ló, Deus falou com Abraão: olha para o céu. Conta as estrelas, se é que pode contar. Assim terá tua descendência. Eu posso aplicar? Tem pessoas que limita da promessa se manifesta em nossa vida. Porque Deus só falou com Abraão quando Ló saiu. Então tem pessoa que tem que ter o acesso bloqueado para a promessa de Deus ser visível. Porque é para você, não é para ele. Então se Deus está falando para você bloquear o acesso, bloqueia. Bloqueia hoje. Exclua hoje. Perdoe. Para não ficar preso ao que te aconteceu. Mas bloqueia essa pessoa para você viver a totalidade da promessa. Perdão liberado, mas acesso bloqueado. Que isso? Pegou aí? Forte, hein? Que podcast incrível, meu amigo. Tu liberou alguma chave para esse povo que tá em casa. E eu tenho certeza que o seu testemunho
vai falar com muitas pessoas que estão em casa e vão impactar vidas. Se despede desse povo aí. Eu posso encerrar com uma oração? Pode, fica à vontade. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando. Esse podcast aqui virou um culto. A gente está sentindo muita presença do Eterno. Eu quero orar pela tua vida. De olho aberto, olhando para você. Deus, que essa pessoa que vai ouvir esse podcast venha ser impactado pela tua glória. E que esse podcast venha atravessar fronteiras. E que esse podcast venha entrar dentro de muitas casas. Onde tem casamento destruído, venha restaurar a família. Onde tem pessoas que querem destruir a tua vida, venha ter a tua vida restaurada. Eu profetizo cura, libertação, transformação, salvação da paz de Deus. Eu profetizo, o mesmo Deus que mudou a minha vida, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. De ex-traficante para um mensageiro do Eterno. E a graça que me encontrou vai te encontrar. O perdão que me encontrou vai te encontrar. E a salvação que me encontrou vai te encontrar. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar todos vocês. Sejam impactados pelo poder que é em nome de Jesus. Amém. A gente vai terminar com aquela frase do podcast. Aponta o dedo pra lá. Pra lá. Podcast é recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Pegou? Vamos lá? Podcast é recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Tem recomeço pra tua história, amém?